Boa tarde, estamos fazendo aqui mais um programa Saco de Gatos, nosso programa semanal de conversas sobre os livros da Alameda, livros que já foram editados, livros que estão sendo editados agora, autores que a gente quer conhecer, ou revisitar, ou conversar de novo, ou ter uma tarde agradável falando dos livros, ou uma tarde de discussões intensas também, e revisões de posições, de historiografia, enfim. Uma tarde legal falando sobre os livros da Alameda. Hoje é um dia especial, porque eu vou receber aqui o João Paulo Peixoto Costa e a Ana Sara Cortez Irf. Eles organizaram um livro que foi lançado no ano passado e que foi muito legal para a editora, que é o Independência em Várias Faces, Protagonismos e Projetos Plurais na Emancipação do Brasil. Livro interessante, ótimo, para a gente começar uma discussão muito importante na historiografia brasileira, que foram os 200 anos da independência. Eu sei que todo mundo já teve muitas lives e muitos livros sobre o assunto, mas, modéstia à parte, sendo editora da Alameda, eu acho essa coleção que a gente fez sobre a independência há 200 anos, uma das melhores que foi publicada sobre o assunto no ano passado. Então, meu nome é Joana Monteleone, eu sou editora e historiadora e tenho o prazer de receber aqui o João Paulo Peixoto Costa e a Ana Sara Cortez Irf para falarmos da independência em várias faces, depois da vinheta. Oi, João Paulo. Oi, Ana Sara. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Boa. Boa tarde, Joana. Tudo bem? Oi, gente. É um prazer tê-los aqui, né, no Saco de Gatos, para a gente falar do livro, que é um dos livros muito legais da coleção. E que eu fiquei muito feliz de ter editado esse livro e ter a coleção e o livro de vocês dentro da coleção e dentro da Alameda. Então, bom, eu sou historiadora, então eu tenho um fraco por livros de história, digamos assim, e por discussões historiográficas. Então, na Alameda, sempre a gente começou com livros de história, e sobre história, historiografia, e continuamos nesses últimos 20 anos publicando livros de história. A coleção de Independência foi uma dessas iniciativas, e que foi muito legal, demorou para sair, teve várias confusões no meio do caminho, mas mesmo assim ela se tornou uma coleção muito, sinceramente, das melhores que foram publicadas. E o livro de vocês contribuiu demais, tanto para essa coleção legal, quanto para dar visibilidade a uma ideia muito interessante da historiografia e que vem sendo mais visível, digamos assim, nos últimos tempos, que é pensar a independência fora, né, da corte e do Rio de Janeiro, no comecinho do século XIX. Primeiro eu queria saber como vocês pensaram a edição do livro e como que esse livro surgiu para vocês. Diga aí, Ana. Eu já ia dizer, acho que o João Paulo pode falar até bem melhor, porque o João Paulo me convidou, né, para fazer parte da organização desse livro, numa parceria que a gente já tem há um bom tempo, já estamos estudando juntos, né, participando do SEBO, e ele veio com uma proposta, né, convidado pela Sociedade de Estudos Oitocentistas do Rio de Janeiro, para organizar esse livro. Não pensei duas vezes, o João Paulo só traz ideias boas, né? Então, começamos a conversar e vimos que a organização desse livro passava por uma experiência que nós tivemos enquanto pesquisadores que estão no norte, no nordeste do Brasil, que é justamente da questão de procurar as fontes. Onde estão as nossas fontes? Onde estão os nossos documentos? Como trabalhar com isso? E um pouco também da dificuldade de acesso a fontes que muitas vezes não estão aqui próximos de nós. Eu acho que essa foi um primeiro pontapé de discussão para pensar esse livro, a nossa própria experiência. Acho que foi isso, né, João Paulo? Eu recebi o convite primeiro, né? Como a Ana falou,
pelo Ítalo, né? O Ítalo Santiroc, que à época estava à frente da SEL, né? Que é a Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos. E à época também eu estava trabalhando muito próximo numa parte de divulgação científica da Ampul, com o Eu Instagram. estava na CEL, na gestão do Ítalo, a gente pensou o livro dentro da gestão do Ítalo, eu era a primeira secretária na época. Então, foi muito legal o projeto. Eu fiquei sabendo de ti justamente nesse momento aí, né? E no momento da indicação, acho que a gente até trocou uma ideia, né, algumas vezes. E eu estava muito envolvido nessa parte de divulgação científica pelo Instagram e pelo blog das Independências, né, que foi liderado pelo André Machado, e que está na página chamada História Aberta, né, que é da e aí o Ítalo me faz o contato. E eu achei o tema sensacional, vai em cima do que eu venho trabalhando já há algum tempo, que é sobre os povos indígenas no Ceará, na independência do Brasil, na formação do Estado. E também não pensei em outra pessoa que não a Ana Sara, que é quem está trabalhando com o Império dos Cabras, né, cara? Ou seja, esse conceito que hoje no Nordeste é muito utilizado para se falar de qualquer pessoa, né? Talvez a gente desse para traduzir como um cara, um cabra, e para aquele contexto de início, final do 18, início do 19, tanto remetia a um grupo étnico mestiço que tinha influências afro-indígenas, quanto também a um grande grupo social gigantesco, né? E que fez a história do Ceará, a história da independência dos movimentos políticos no início do século XIX no Ceará. Né? E algumas coisas eu acho que foram muito importantes para nos guiar na hora de pensar o livro, de conceber o livro, de convidar os autores e de pensar o formato, né, do tema. Eu acho que a primeira coisa como o Joana falou bem no início, é necessário, é urgente fugir da ideia de, não só da independência, da formação do Brasil, mas de qualquer processo político e social da história da gente, para além do homem branco, da elite política, econômica e militar. E isso não se trata apenas de ceder ao movimento social contemporâneo. Se trata de fazer as perguntas certas, olhar para as fontes e se surpreender. Como Ana Sara já adiantou, e também quero falar mais sobre isso. Segundo, eu até mencionei isso no lançamento que fizemos em Fortaleza, né? Eu aprendi na faculdade ainda, que a independência do Brasil é como um mosaico de muitas peças, né? Peças que são diferentes e que a gente não entende o conjunto sem o exame das peças. Pois bem, né? Eu acho que a gente não entende as peças sem o compreender os diferentes grupos sociais, que extrapolam muito as elites dirigentes. Eu não consigo compreender a independência do Brasil no Ceará, por exemplo, que eu e Sara estudamos, a independência e a formação do Estado no Ceará, sem conhecer os cabras, os indígenas, os negros, os africanos, as pessoas pobres, as mulheres. É simplesmente impossível. E quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu sou convicto disso. E um outro ponto que a Ana já adiantou, que é a questão das fontes, né? Só para concluir, Ana, para passar para ti e reforçar isso, essa ideia muito falsa de que a gente não teria fonte para trabalhar com o assunto, que não há, isso aí é castrar o movimento científico, assim, o que há de mais ciência na história, na historiografia. Porque para eu ir para a fonte eu preciso fazer pergunta. Para que as problemáticas apareçam, eu preciso fazer perguntas, né? E essas perguntas elas eram castradas de início com supostas faltas e ausências de fontes e de participação e do próprio protagonismo. Fazendo as perguntas e ousando ir para as fontes, ainda que muitas vezes sejam feitas por essa elite dirigente, né? Mas há muito tempo, com o tal de Walter Benjamin, a gente aprende a, né, passar a mão no tapete e ver o que tem atrás do pelo, né? Além do mais, a gente se surpreende quando a gente vê subalternos escrevendo, né? Pessoas subalternizadas escrevendo, que é o meu caso, examinando indígenas vereadores, por exemplo. E acho que a Ana pode falar também muito, muito bem disso. O pensamento histórico em geral e o pensamento sobre fontes é um pensamento muito sofisticado e que demanda também perguntas muito complexas para o historiador, né? Olhar a fonte e olhar de novo, e olhar, às vezes, fontes muitas vezes já enormemente conhecidas que ninguém nunca tinha visto direito ou percebido um problema complexo. Ana, fala um pouco sobre isso no trabalho que você coordenou de organização e no seu texto. E nos textos que tem no livro. Até mostrei aqui, ó.
O livro mostra um pouco disso, desse trabalho que a gente tem como historiador com as fontes, com os documentos. Eu achei interessante como os autores foram mostrando uma questão que eu já comecei falando, que é a nossa busca pelos documentos, a nossa busca pelas fontes, esse trabalho investigativo do historiador, e que nos permite não só construir nossas pesquisas, mas criar redes e laços com as pesquisas das outras pessoas. Então, nós temos esse, vamos dizer assim, esse caminho muito partilhado pela descoberta de documentos que antes não sabíamos que estavam nos arquivos ou em determinado arquivo, partilhado também pela descoberta de documentos, como você falou, que antes já tinham sido visitados, mas não com um olhar, por exemplo, sobre os protagonismos, sobre esses projetos plurais, sobre essas pessoas que estão atuando, que estão pensando a independência, esse processo todo que é a independência, tanto quanto outros grupos. E aí a gente juntou nessa obra muito dessa nossa experiência de trabalho, desse nosso conhecimento dos trabalhos dos autores, da vontade da gente de perceber como esses projetos plurais eles estão muito mais interligados do que a gente imaginava. Então, nós não temos uma independência que acontece só no Ceará, só no Piauí, só no Pará. Nós temos experiências desse processo de independência que é muito mais do que vamos dizer assim, um marco político, né? Então, nós temos movimentos sociais atuando. E aí é muito interessante perceber como é na leitura das fontes que a gente vai entendendo essa história do Brasil, como a gente vai percebendo que essas várias faces da independência, elas estão interligadas nesse grande mosaico que a gente chama de história do Brasil. E é interessante, só para puxar um pouco a sardinha do livro, pensar que a gente tem no livro lugares tão díspares e textos sobre lugares com fontes, com uma reflexão profunda, com um pensamento histórico bastante interessante. A gente tem lugares como o Araguaia, o Maranhão, o Piauí, a Bahia, o Ceará. Quer dizer, são lugares díspares, né, do país que não são a corte e que a gente tem esse trabalho com os textos no livro. Isso eu achei muito interessante. Vocês queriam comentar um pouco como vocês acharam os historiadores e os temas para estarem no livro? E eu acho que se a gente tivesse mais espaço, tinha achado até muito mais lugares, né? Porque tem muito mais gente. Porque, bom, todas as regiões do Brasil, todas as até então províncias do Brasil acompanharam o que se passava, tiveram seus próprios dilemas, né, seus próprios movimentos, e dialogaram entre si e com a corte e formaram no que deu, né, nesse Estado Nacional que passamos a chamar de Brasil, né? E com a proposta que a gente recebeu, eu acho que a ideia ficou muito bem sintetizado naquilo que combinamos com o título, né? Para o título e subtítulo, né? Várias faces, protagonismos no plural e que são plurais, né? E assim explicam e formam e ajudam a gente a compreender o que foi a emancipação do Brasil. Uma emancipação que não dava para ser compreendida sem essa pluralidade, né? Pelo menos sem considerá-la, né? E eu acho que tem muito do nosso trabalho de rede também, né? A professora Gladys escreve a partir do Rio de Janeiro, que é acho que uma grande referência para nós, né? Uma pessoa que já nos anos 90 estava falando sobre isso, de uma independência na corte, não a partir dos membros da corte, né? Mas a partir da sua população mais subalternizada, né? Sua população de cor. Aí o Johnny, falando sobre o Piauí, né? Foi meu supervisor de pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Piauí, né? Quem mais? O Francisco Cancela, que é um grande parceiro meu e que vem seguindo uma trajetória de pesquisa com uma temática muito semelhante à minha, e também os indígenas da independência da Bahia.
pensando na questão da militarização e atuação nas câmaras municipais. O Fernando, para mim, foi muito interessante conhecê-lo, né? Eu comecei a trabalhar com essa temática das câmaras, ele estudou a Câmara de Vila Boa, que era a única câmara, era a única vila da capitania e província de Goiás. E na tese dele, ele trabalha com um grupo de pardos, ele menciona em algum momento da tese um grupo de pardos que tentou conseguir cargos na Câmara de Vereadores, né? Isso é sensacional, né, gente? Assim, era um grupo subalternizado que não estava alheio ao movimento, ao contrário, queria se inserir da forma mais direta, né, nos espaços de poder. E aí ele conta a trajetória de um sacerdote pardo também, uma trajetória sensacional em meio às selvas do Araguaia, né? Elizabeth e Yuri, aqui do meu lado, aqui no Maranhão, que tem uma trajetória longa de pesquisa e fazendo conexões que não podem deixar de ser feitas entre a independência e a balaiada do Maranhão. A balaiada é essa que chega no Piauí e chega no Ceará também. E a Dani, né, orientando da Andrés Lemian, né, e que acho que vem dialogando da banca de TCC da Dani, em que ela estuda a revolta do Pinto Madeira. Eu adoro ela. Ela trabalhou na editora há muitos anos, ela é uma querida. Que massa, que massa. E trabalhando com um tema que para o cearense é muito caro, né, que é a figura da Bárbara de Alencar. Né? Ela trabalhou com a revolta do Pinto Madeiro também, que é uma revolta muito louca. Sim. Eu digo assim, para o tema do livro, ou seja, então a gente está trabalhando com pessoas de condições de gênero, condições étnico-raciais e sociais muito diferentes, e que passam bem distante do que é o mais tradicional das explicações consagradas da independência do Brasil. Né? E a gente está... Assim, eu acho que talvez o nosso objetivo seja mostrar isso, né? Como é que a gente vem fazendo história do Brasil sem essas pessoas? Pois é. A Alameda, há muitos anos atrás, publicou um livro da Mônica Dantas, o Motins, Revoltas e Revoluções, que, de fato, influiu de maneira muito direta no pensamento. A Mônica, ela só reuniu algo que estava no ar e que se materializou no livro, assim, de maneira muito interessante e inteligente. E esse livro acaba se tornando uma referência inescapável na historiografia brasileira do século XIX. E eu acho, de maneira muito concreta, que essa coleção da independência, a coleção inteira, incluindo o livro de vocês, que é demais, ela se torna também uma referência inescapável para pensar a independência, justamente por essas novas perguntas, pela descoberta desses novos atores e atuações. Então, eu acho que é um livro muito, muito importante. Ana, e queria que você comentasse um pouco também sobre como você teve no problema, nessa questão de achar as pessoas para escrever e como vocês pensaram esse volume, né, desde o começo. Joana, foi algo que foi pensado junto. Eu me lembro que quando o João Paulo me chamou para escrever, eu parei, eu pensei, eu digo, João Paulo, e aí, o que é que a gente vai fazer, assim, como é que a gente pensa essas pessoas? E aí o João Paulo, como sempre, né, sempre para frente, sempre já vem com muita coisa na cabeça, ele disse, rapaz, eu já tenho aqui alguns na cabeça. E eu fiquei grata em conhecer o Cancela, em conhecer muitos dos nossos autores que eu ainda não tinha leituras tão consolidadas sobre eles, né? E aí fomos conversando com os autores na leitura dos textos, nós fomos vendo como essa escolha foi se fazendo muito também pelas relações que foram criadas durante essas pesquisas. E a Daniele, por exemplo, eu tive bastantes conversas com ela. Quando eu li o texto dela, muito, muito bom, né? Instiga bastante. Ela vem colocando questões aqui que são que partem do Ceará, mas que vão mexer com toda uma estrutura que a gente não considera, que é a participação das mulheres nos movimentos. A participação das mulheres, sejam elas indígenas, negras, as cabras, né, como aqui se chamavam as cabrochas, cabritas, nesse movimento, essa participação. E a gente viu como a escolha desses
desses trabalhos, a escolha desses capítulos para o livro, tinha que mostrar toda essa diversidade que o João Paulo já falou. Então, são questões sociais que estão imbricadas com questões de gênero e que estão também imbricadas com as questões étnico-raciais. Como é que a gente tem um movimento que mexe com todo o movimento da independência, ou que a gente possa dizer como é que essa independência ela não acontece sem esses movimentos, sem essa participação dos movimentos. Então, escolher os autores foi um pouco de perceber mesmo, como ali a contrapelo, ou como o Walter Benjamin diz, porque os mortos nos cobravam, né? Todos eles. Os cabras, os indígenas, os camponeses, as mulheres, os mortos nos cobravam para que nós trouxéssemos essas questões até aqui. Então, foi isso, essa escolha desses movimentos de rua, movimentos que vieram trazer um tom diferente, né, para esse processo de independência que, por muitas vezes, foi simplesmente ignorado. Então, a ideia era, vamos procurar esses que são ignorados e que estão nas pesquisas várias pelo Brasil afora. E uma última pergunta para a gente encerrar aqui o programa. Como vocês acham que o livro se relaciona com os outros livros da coleção? Como ele se insere assim de maneira bastante, acho, adequada e orgânica com os outros livros da coleção? Eu, honestamente, em algum momento tive muita dificuldade de separar os temas da coleção. Mas eles são bem separados, no final. Não, são, claro. O que eu quero dizer é o seguinte, as conexões são muitas. Muitas. Né? E há textos que poderiam muito bem estar em outra coleção. Mas isso não é ruim, muito pelo contrário. Eles conversam. Pronto, é isso. E conversam porque quanto mais a gente estuda sobre o contexto, mostra como tudo dialoga, no fim das contas, né? Ou melhor, como todas essas dimensões existiam, conviviam e necessariamente dialogam e conversam, né? Ou seja, se eu penso no âmbito militar, se eu penso no âmbito da circulação de ideias, até nos âmbitos internacionais, isso tem a ver com a diversidade de sujeitos e de grupos sociais que atuaram no conflito. Né? Por exemplo, eu quero pegar coisas que eu trabalho diretamente agora, né, que é o protagonismo indígena, né, na independência do Brasil a partir do Ceará. E pegando o gancho do que Sara vem falando a respeito do protagonismo feminino, né, houveram dois motins indígenas na época da independência no Ceará. Um em Maranguape, que é pertinho de Fortaleza, é a terra do capistano de Abreu, do Chiconizo, que era uma povoação indígena e foi por muito tempo, né, coisa que pouca gente sabe. E outra em Vila Viçosa, que é a cidade de Viçosa do Ceará, hoje pertinho do Piauí, na Serra da Ibiapaba. Em Maranguape, quando os amotinados foram detidos e punidos, mulheres indígenas foram açoitadas, o que quer dizer que elas participaram diretamente do motim. O que quer dizer que elas não estavam nas suas casas, debulhando feijão e deixando o tempo passar, não. Elas viam, liam, interpretavam e atuavam e projetavam um futuro para si, por isso se amotinaram. E em Viçosa foi ainda mais impressionante, né? Porque há o relato da expulsão, por meio da agressão física, na base da porrada, de um padre e de algumas autoridades locais, e quem os expulsou na base da porrada foram mulheres indígenas. E ficou registrado o nome de uma delas, que é Dionísia. Isso deu em mobilizações políticas, e a Câmara de Vila Viçosa, com indígenas vereadores, aclamaram Dom Pedro, e que depois se aglutinaram nos próprios grupos armados e defenderam o projeto do interior, do Pereira Filgueiras, do Tristão Gonçalves, né? Que depois aderiu à Confederação do Equador e que depois dialogou com Cochrane, né? Que rendeu Fortaleza ao final da Confederação, e que sabia de tudo o que estava acontecendo porque as ideias circulavam. Inclusive, o próprio motim de Maranguape começou com a circulação de ideias por um padre. Ou seja, numa mesma história muito curtinha que eu estou contando aqui de uma forma super resumida, a gente tem questões de gênero, a gente tem questões militares, a gente tem as ideias e os novos conceitos liberais e constitucionais que vinham à tona, impactos internacionais,
e que tudo pode ter começado com um grupo de mulheres querendo expulsar um padre na base das bofetadas, né? E nada disso está longe uma coisa da outra, né? Tudo dialoga muito intrinsecamente. Eu acho que essa é uma possibilidade de contribuição, né? Do volume que a gente organizou, né, Ana? Sim. E é impressionante como a gente foi vendo, né, nos outros livros, nas outras propostas, como a gente seguiria por esses caminhos, conversando com os outros livros, né? Como vocês falaram muito bem, eles conversam, e a gente foi procurando trazer aspectos ainda pouco comentados, poucos tratados. São as mulheres, são os indígenas, são os cabras, mas são vamos dizer assim, pontos e nuances que a gente quis chamar a atenção para que nos outros livros, né, quando as pessoas tivessem acesso tanto ao nosso Independência em Várias Faces, quanto aos outros livros, eles pudessem ver que essa diversidade ela é tão maior que não é possível, por exemplo, que você veja um livro e diz, pronto, eu sei sobre a independência do Brasil. Não, claro. Nós precisamos de toda a coleção, nós precisamos de muito mais discussões. Né? São 200 anos de discussões, mas ainda precisamos de muito mais leitura e discussão sobre a independência do Brasil. E eu acho que os livros, né, a coleção, eles abrem essa oportunidade, querer ler mais. E o que é mais... querer olhar para as fontes e os problemas de uma outra maneira, de uma maneira... e que chega à sociedade aberto. Então, não são livros que são só para a área acadêmica. Nós podemos trabalhar toda a sociedade tem acesso a essas leituras, porque são leituras muito boas, muito tranquilas, de forma que a gente entrega um livro não só para a academia, a gente entrega para a sociedade. E eu estou devendo um negócio complexo, porque a gente, para botar os livros numa caixinha, precisa montar a caixinha, mas o negócio da caixinha é um negócio tão complicado, assim, de diagramar e tal, que eu ainda estou vendo uma caixinha que fique boa, mas ela vai ficar boa, e daqui a pouco a gente vai ter uma caixinha que fica legal, eu acho, editorialmente, assim, falo, por que eu tenho uma editora? Porque não vou ter uma caixinha da coleção Independência, que eu adoro. Então, a caixinha virar, ó, tô até falando para o Ítalo, que vai nos ouvir em algum momento, falei, Ítalo, virar a caixinha, calma. E com todos os livros, vai ficar muito legal. Então, gente, eu queria agradecer aqui a fala de vocês, essa conversa muito legal que a gente teve hoje à tarde, e falar que qualquer coisa estamos aí, que a caixinha virar, e estamos aqui para falar sobre história sempre que vocês quiserem, só falar comigo ou com o João, a gente abre outro papo, fala sobre outras coisas também. É uma alegria e uma coisa muito agradável para mim falar sobre isso. Foi uma conversa ótima. Obrigada a vocês dois, João Paulo e Ana Sara. Eu que agradeço. Obrigado, Joana. Obrigado, João. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.